Olá, que bom que você está aqui no 10% Mais. Existe um momento na vida em que o relacionamento deixa de depender apenas de uma paixão e passa a depender da capacidade de duas pessoas atravessarem mudanças juntas. A menopausa é uma dessas mudanças. O que acontece quando o corpo muda? As emoções mudam e o casal precisa aprender uma nova forma de amar. Hoje a conversa é com a neuropsicóloga Annelise Pirola. Seja bem-vinda, Annelise. Oi, Abigail, eu que agradeço o convite de estar participando desse podcast, de estar conversando com você sobre esse assunto que permeia a nossa vida, né? É poder falar de Exatamente, quem né? nós somos, né? Como que o nosso cérebro funciona e que carga é essa que a mulher tem que carregar, né? Por estar na menopausa. Que peso é esse? Annelise, e a gente vai falar justamente sobre isso, né? Cérebro e hormônio, comunicação e desafios, desejos e possibilidades aos 40, 50, 60, 70, até quando, Annelise, nos for permitido viver. Uhum, Vamos uhum. começar por essa mudança. Eu sinto essa mudança no meu corpo, a menopausa, e no meu cérebro. Sim, com certeza. Aparece primeiro no corpo. A gente sente primeiro no corpo, né? A origem não, mas a gente sente primeiro. Então vem a névoa, né? A dificuldade em lembrar de coisas, né? Então aqueles lapsos de memória, aquele cansaço, né? Uma fadiga que a gente não explica. E tudo isso já são sinais de que a gente está entrando nessa fase do climatério, né? E é muito silencioso, né? Porque não é um assunto que é muito divulgado, ou muito, é como se fosse cada mulher sente o seu no seu próprio mundo, né? Isso não é algo, acho que mais recentemente que isso está tão sido falado, né? A gente tem aí algumas pessoas famosas, né, que estão trazendo esse assunto, então acho que isso é algo que está começando a fazer parte do universo feminino, e a gente espera que isso alcance proporções maiores, inclusive no mundo corporativo, né? Que as mulheres sofrem muito. E eu acho que é esse o sentido, sabe? Mas assim, o cérebro ele começa a trazer esses sinais desses sintomas, né? E aí a mulher não sente que é a menopausa. Muitas não reconhecem o que está acontecendo comigo, é porque eu estou no climatério, né? Porque eu estou me aproximando. Então, fica algo muito individualizado e aí vem muita culpa, né? A mulher começa a achar, eu é que não estou sendo boa o suficiente, eu é que perdi o desejo, né? Eu é que estou... Então, assim, eu acho que conversar sobre isso é muito importante para a gente situar a gente dentro dessa realidade que faz parte de todas nós. E muitas vezes, Annelise, reconhecer essas mudanças em meio a outras mudanças da vida da mulher. Você sabe que eu conversando ontem com uma amiga, ela está com 49 anos, já com essa conversa na psicoterapia dela, com o marido e com a ginecologista, e há algum tempo já fazendo todos os tratamentos que para ela julga conveniente. E eu falava para ela, né? Veja só, muitas vezes não se trata nem de ter a informação, mas saber que informação usar naquele momento, né? Muitas vezes a mulher sente tudo isso, mas também sente ou está passando aquela fase em que chega a aposentadoria, em que os filhos estão saindo de casa e essa mudança hormonal, tudo junto. Mas para onde eu vou, né? Para onde que eu estou sentindo mais isso? É na falta que
né? Eu estou sentindo do ninho vazio, é a falta do meu trabalho. Então, muitas vezes, a ajuda de um profissional para saber o que é isso e o que é aquilo vale muito a pena, não, Annelise? Sim, faz muito sentido essa queixa, né? Esse referencial da tua amiga, Abigail, porque é exatamente isso que a gente vive, né? As mulheres de hoje que estão entrando nessa fase, a gente está vivendo aquilo que é chamado de a geração ponte, né? Então, nós somos mulheres, a maioria empreendedoras, né? Então, nós estamos muito diferentes de mulheres de 50, 60 anos de anos atrás, né? Nós temos outra vida em termos profissionais. A gente cuida dos nossos pais idosos, né? Então, acho que é a primeira geração que pega tudo isso junto, né? Então, pais idosos necessitando de cuidados, de atenção, filhos adultos saindo de casa, então tem toda essa questão, né, relacionado à maternidade, né? Então, é como se tivesse um achatamento. Né? A gente está nesse meio e nesse cenário já é um cenário caótico, a gente tem uma queda importante de hormônios, né? Então, vem a questão hormonal, ela chega já num cérebro que está totalmente desorganizado, né? Com muitas questões importantes ali para serem resolvidas. Então, poder identificar tudo isso, como que isso funciona em mim, né? Qual é a minha função agora? Porque vem uma série de questionamentos, né? Quando os filhos saem de casa, a gente começa realmente a pensar, e agora? Para onde eu vou? Qual é a minha função? Né? Então, acho que isso é um questionamento, uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer. Né? E aí eu puxo um pouquinho também, Abigail, para a questão assim, da importância do companheiro nisso, né? Do parceiro, porque a mulher ela não faz tudo isso sozinha. Né? Isso não é uma fase só dela. Né? Então, a participação do parceiro, do companheiro, é muito importante também nesse processo, até porque ele também está passando por mudanças. Né? Quando você toca nesse ponto, né, logo me vem à cabeça a necessidade da comunicação. E veja só, né? Outro dia eu conversando com uma paciente, ela falando, eu venho de um tratamento oncológico, ou seja, eu já tenho uma redução de libido por conta dos medicamentos. Eu entrei mais cedo na menopausa e a impressão que eu tenho é que o meu marido me vê sem desejo, né? E aí a pergunta meio que óbvia, você tem conversado? Não, eu nunca falei. E aí ela me trouxe outro dia e é interessante, né? O óbvio. Eu fui perguntar para ele e ele disse que também atravessava mudanças, né? Essa possibilidade de ter uma conversa com mais intimidade resolve problemas, Annelise. Sim, porque aí você deixa de ser esse sofrimento silencioso, que cada um está no seu mundo, né? Funcionando dessa nova forma, diferente do que sempre foi, e começa a vir muito esse sentimento, né? O que é que eu estou fazendo, né? E aí eu acho que o outro é responsável pelo que está acontecendo. Então, deixa de ser um relacionamento parceiro para ser um de desconfiança, né? Ou de não se sentir amado, de não se sentir desejado. Então, a mulher sente isso e o homem também sente, né? Porque ele também está passando por toda essa questão da queda da dopamina, né, desse burnout dopaminérgico, né, vamos dizer, ele também está passando por esse momento tal quanto nós, né? E aí não conversar sobre isso distancia ainda mais. Então, poder ter um relacionamento onde a comunicação ela seja tranquila, né, de parceria mesmo, facilita muito o relacionamento, porque a gente desconstrói muita coisa. Então, quando eu deixo de acusar o outro ou de me sentir responsável pela queda da libido ou da relação que não está tão boa, passa a ser um relacionamento mais empático, né? Eu compreendo que o outro está passando, porque eu também estou passando por isso.
Existe, Annelise, uma diferença entre perda do desejo e mudança na forma de desejar? Existe. E aí a gente explica isso nessa fase pela questão, assim, além da queda da dopamina, que é muito importante, né, para motivação, para o prazer, para o bem-estar, a questão da própria vivência, né? Porque assim, nessa época da vida, o cérebro ele vai produzindo menos dopamina. Então a gente vai perdendo o desejo, né? Aliado a todas as questões da vida em si, né? Que a gente já falou, de tudo isso que a gente está vivenciando, as questões mais existenciais, né? Da Uhum. vida. Então tem essa diferença. Só que o que a gente tem que fazer, Abigail? O que traz, o que faz com que a gente aumente dopamina naturalmente, né? Que o nosso cérebro consiga recarregar essa reserva cognitiva, né? Para aumentar a dopamina. Novas rotas, sabe? Então, novas experiências, criar coisas novas, porque essa neuroplasticidade que o cérebro tem, né? A gente consegue fazer ajuste de rotas, então identificar coisas novas, né? Por isso que a gente fala muito em termos de longevidade, você sabe disso, né? O quanto aprender coisas novas, né? Se empenhar, fazer um curso de idiomas, aprender, enfim, tudo que é novidade, né, gera uma nova rota na neuroplasticidade. E aí isso faz com que a minha dopamina aumente e eu sinta mais vontade da vida, tesão para fazer as coisas, né? E isso a gente leva também para o relacionamento. E aí você toca num ponto que a percepção, muitas vezes, é antes da falta do tesão, né? Uhum. Pelo companheiro, pelo namorado, pelo marido, pela transa, vem a falta do tesão pela vida. E aí que a Uhum. gente começa a perceber, né, que, nossa, eu já me sentia desestimulada, sem tesão para a vida, para as coisas que eu sentia prazer anteriormente. E aí, consequentemente, essa falta de tesão passa pelo relacionamento sexual. Sim, pensar assim, Abigail, que quando a gente está vivendo esse turbilhão de coisas, né, não só da menopausa, mas da vida em si, né, essa coisa da intensidade, né, o mundo hoje está muito acelerado, é uma exigência tremenda de produtividade, né, você ficar parado, não ter o que fazer é visto como algo ruim, eu preciso estar sempre produzindo, essa é a exigência do mundo moderno, né? Então as pessoas entram nessa vibe, né, de achar que é assim, eu tenho que fazer assim, e isso traz um desgaste tremendo, porque a gente não tem mais estrutura neuroquímica até para dar conta de múltiplas demandas, né? Então isso vem como algo que mina totalmente a minha energia, porque quando a gente está passando por uma situação difícil, assustadora, né, assim, conflituosa, o nosso cérebro entende essa mensagem como: opa, fique em alerta, porque essa pessoa está em perigo, né? Então ele se arma de situações para combater o estresse, a fadiga ou aquela situação ruim. E quando a gente está em alerta, tudo que é do parasimpático, né? Tudo aquilo que me traz calma, prazer, presença, isso fica em segundo plano. Isso não é o importante. O importante é eu me livrar daquela situação ruim, né? Então, isso é neuroquímico mesmo, né? Então, isso vem a importância das pausas estratégicas, né? Então, assim, não dá para a gente ser mais multitarefa. Achar que a gente vai dar conta de tudo igual dava quando tinha 20, 30 anos é ilusório, né? A gente não dá conta. Então, acho que é essa questão da gente do autoconhecimento, né? E da aceitação. Isso não quer dizer que é uma finitude, eu estou perdendo coisa. Não, a gente está ganhando quando a gente consegue se entender, né? E pensar. E aí, até essa questão da perda do interesse pelo parceiro é justamente isso, né? Se eu estou vivendo uma batalha, se eu estou no meio de uma batalha, a questão do prazer vai ficar para depois,
né? Porque eu preciso combater aquilo primeiro, sabe? Então é muito importante que a gente inclua, né, esses momentos mesmo do não fazer nada, sabe? Não é o Uhum. fazer nada, não é ficar deitado com as pernas para cima, né? Mas assim, sabe? De fazer coisas que me deem prazer, de ter hobby, sabe? De realmente criar situações, a gente está falando de relacionamentos, né? Então ter momentos desse não fazer nada juntos, né? Assistir um filme, fazer um passeio. Acho que é muito reviver um pouco do tesão que dava para estar junto de anos atrás, né? Nessa fase, a mulher entra numa fase de mais seletiva, escolher não só o que ela consegue dar conta, mas o que ela consegue dar conta e dá prazer também? Uhum, sim, a gente fica muito seletivo na maturidade, né? A gente tem mais clareza, né, Abigail? A gente consegue enxergar as coisas com esse olhar de maturidade mesmo, sabe? Tem mais discernimento, consegue dizer não com mais facilidade, sabe? Então, assim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não gosto, né? E aí eu consigo decidir não entrar em algumas batalhas que eu sei que não vale a pena, sabe? Então, esse discernimento a gente adquire, né? Eu acho que esse é um dos motivos, Abigail, que a gente vê, né, assim, que algumas pesquisas e tal, sendo feitas com casais, muitas mulheres se separando após, né, muitos divórcios acontecendo após os 50 anos, e eles atribuindo muito a essa questão da menopausa, né? Mas, assim, enfim, são pesquisas não conclusivas, não é nada, mas, assim, tem um movimento falando sobre isso, e aí eu trago muito para. Eu acho que é muito mais do que isso. Não é a menopausa que é responsável, sabe? Eu acho que é o casal, né? Uhum. Cada um com a sua vida, e isso também, dessa seletividade, né? Então, assim, eu não quero mais para mim aquilo que não me faz bem, né? E às vezes é até um desconhecimento, como a gente estava falando no começo, muitas mulheres ainda não têm esse autoconhecimento, né, de discernir, sabe, o que eu posso fazer, ainda dá para tentar resgatar esse relacionamento, sabe? Então, acho que às vezes, muitas vezes isso acaba acontecendo, esses divórcios, até por conta disso, né? Não necessariamente eu acho que é isso, a mulher ela está mais decidida nas coisas, né? A gente está galgando aí uma trajetória de mais independência, de mais assertividade, de sair um pouco do papel, né, mais submisso da relação, sabe? Então tem uma série de fatores aí. E isso acontece muito quando essas mulheres relatam que se sentem menos pacientes, mais irritadas ou emocionalmente cansadas. E aí o parceiro costuma interpretar de forma equivocada tudo isso. Uhum, sim, ele traz, não consegue ter esse entendimento do que está acontecendo naquele momento, né? Mas ele também está passando por esse momento, né? Ele também tem a andropausa, né, Abigail? Então, assim, ele Uhum. também está tendo uma queda de dopamina, uma perda de interesse, né? Só que a gente vê que para o homem isso é muito mais difícil de ter esse olhar, né? O homem não tem muito espaço na saúde, né? A mulher, a gente vai mais atrás. Então, a gente tem mais conhecimento, embora a gente saiba que o assunto ainda eu acho que está começando a se falar muito mais agora, né? Mas isso é muito real, né? E aí, assim, a responsabilidade pelo fim, né, ou pela dificuldade de se relacionar, muitas vezes vem porque a mulher ela está irritada, porque você é chata, porque você mudou demais, sabe? Porque tá difícil conviver com você, né? E não consegue ter o entendimento de que não é uma coisa de porque eu quero, sabe? Ou assim, às vezes ela nem entende o que está acontecendo com ela, né? Mas é muito real, são sintomas muito reais, né? O que que você está falando, né? É comum que a mulher se sinta estranha no próprio corpo durante a menopausa. Com Uhum. isso, né, esse estranhamento vai impactar
a intimidade, desculpe, a intimidade e inclusive a autoestima dela, Annelise. Uhum, totalmente, né? Porque quando a gente não se sente pertencente mais, né? Essa sensação de estranheza, né? Mas quem sou eu agora, né? Por que é que eu estou sentindo isso? Eu não era assim antes, né? O que está acontecendo na minha vida? Então, isso traz, assim, uma questão da saúde mental, né? Muito importante, né? Porque eu vejo que é muito importante esse acompanhamento justamente para ter esse entendimento, sabe? Porque a gente tende a se colocar muito no lugar assim de que eu que estou errada, né? A culpa foi minha, né? Eu é que estou fazendo alguma coisa, eu é que deixei de gostar, sabe? E às vezes não tem a ver com culpa, né? Tem a ver com fases de vida. Exatamente. Há parceiros, Annelisa, que dizem sentir que nessa fase, né, perderam a mulher que eles conheciam. Como um casal Uhum. pode atravessar essa sensação sem transformar a menopausa em um inimigo da relação? Uhum, sim, não é vilão, né? A menopausa não é uma vilã da história, né? Eu acho que é muito bonito porque são duas pessoas em momentos distintos de vida, né? De quando se conheceram e toda a história, isso veio evoluindo, se desenvolvendo. Então, eu acho que é muito importante que tenha essa conversa, né, entre o casal, o que está acontecendo, ter um ambiente propício para eu poder falar sobre o que eu estou sentindo, sem que gere responsabilidade, sabe? Culpa, é porque você deixou de fazer isso. Enfim, eu acho que esse território ele é muito saudável de existir. E que eles consigam criar novas rotas, sabe? É como se estivessem se redescobrindo, né? Porque são pessoas diferentes. Realmente a gente muda, né, no decorrer da vida. Então, assim, é se apaixonar de novo por quem eu me tornei, né? O corpo amadurece. Dá para a gente dizer que o amor também amadurece, né, nos vínculos afetivos, é, numa idade da mulher aí aos 50, mais 50 anos? Uhum, sim. Eu acho que o amor amadurece, sim. E a gente tem que entender que isso faz parte do desenvolvimento da vida, né? Então a gente amadurece, o nosso corpo muda, a nossa mente muda, né? Então, obviamente, as nossas relações também serão diferentes. Então, o amor, ele se torna um amor mais maduro. O que era importante antes numa relação, muitas vezes muda o significado daquilo, né? Então, antes era uma paixão, um desejo de, não sei, tem casais aí que amam sair, passear e tal, de repente chega uma fase da vida em que é mais gostoso quando a gente está em casa, quietinho, sabe? Então, assim, reconhecer isso como é natural, né? Que a gente deseje fazer coisas diferentes, que a gente se encontre em lugares diferentes e que a gente descubra novas formas, né? De se apaixonar, de ter libido de novo, sabe? De melhorar essa relação, né? Afetiva e sexual, enfim. Eu acho que faz parte do crescimento, sabe? E aceitar isso facilita muito a vida, né? Não dá para a gente ficar tentando ser quem a gente era, não vai dar certo, isso não vai funcionar, né? Então E temos que muitas amadurecer. vezes, desculpe, te cortei. Não, eu só falei, a gente tem que amadurecer de uma maneira geral, né? E não entender isso como a finitude, né, Abigail? Exato. É uma nova fase, sabe? E ela tem coisas boas também, né? Tem coisas ruins, desagradáveis, que é toda essa sensação que a gente tem de corpo, né? Mas é como se a gente estivesse se reorganizando, sabe? Para ser uma pessoa nova. E eu estou me lembrando aqui que muitas vezes vamos atrás de dicas, né? E aí nos tornamos uma pessoa diferente, porque olha, você não pode se acomodar, ficar muito em casa, você tem que procurar
se ver sexy, você tem... E que muitas vezes isso nada tem a ver comigo, né? Eu vou me sentir assim, aquela roupa não faz parte, essa sedução não me pertence, e eu gosto desse meu canto. Então, muitas vezes, seguir recomendações do outro, né? Seguir o que deu certo para a amiga, eu vou acabar me frustrando 2 vezes, não? Exato, exatamente. Por isso que é importante, né, Abigail, a gente ter o autoconhecimento, né? Para eu saber o que para mim vai funcionar, né? Eu acho que a experiência do outro, ela é boa, porque ela me mostra assim, eu não estou sozinha nisso, né? Tem outras pessoas que também passam pela mesma situação, né? Mas eu acho que para aí, sabe? Porque assim, o que é que para mim funciona? Né? Então, porque isso é algo que eu vejo que é muito bom, que vem com a maturidade, que é a gente ter mais clareza sobre as coisas, né? A gente ter mais firmeza na opinião, né? Saber dizer não. Então, acho que esse é o momento da gente colocar isso em prática, sabe? Vestir uma roupa sensual não funciona para mim e tá tudo bem de não funcionar para mim, É. E né? você sabe que é, quando eu te ouço falando, eu lembro assim de, claro que hoje com essa quantidade de informações, com essa quantidade do que fazer, né? Normalmente o outro, não eu, né? Olha, faça Sim. isso, aquilo. E aí eu vi outro dia alguém dizendo, e não me lembro o nome, nossa, eu estou cansada, porque diz que para eu envelhecer bem, eu tenho que estar rodeado de amigos, eu tenho que procurar a minha família, eu estou cansado, porque parece que se eu não fizer isso, eu estou envelhecendo sozinho, eu estou envelhecendo com uma qualidade não muito boa, e parece que eu não quero viver. Então, muito passa pelo que o que faz sentido para mim, né? O que é que eu gosto, e talvez caia no que você disse anteriormente, aproveitar essa fase em que você pode escolher o que eu quero fazer e o que eu quero fazer com prazer. Aham, exatamente. Perfeito isso, né, Abigail? Eu acho que isso é de uma potência que em nenhuma outra fase da vida se tem tanto poder, sabe? Então acho que tem que aproveitar esse momento mesmo, sabe? Da gente ser senhoras das nossas vidas, né? É. E o que eu estou dizendo também, né, Annelise, eu quero te ouvir, fazer o que te dá prazer não significa que é se acomodar com tudo. Ah, então, né? Não, eu vou buscar. E aí eu quero que você fale isso, trazendo o que a neuroplasticidade diz a respeito disso, né? Quando mostra que o cérebro pode criar novos caminhos ao longo da vida. Isso também vale, Annelise, para que os relacionamentos não caiam na rotina? Com certeza, né? Porque a rotina, ela é importante, né, Abigail? A gente tem uma previsibilidade da vida, do que vai acontecer, isso nos traz segurança e isso é muito importante para que a gente consiga não gastar energia em excesso, né? Mas ela não pode ser uma coisa rígida, né? Assim, de não permitir que eu desenvolva outras, porque a tendência de muitas pessoas é realmente cair no comodismo, né? E achar que vou ficando por aqui, sabe? Já estou indo para aquele caminho, então vou ficando quieto, né? Então, isso realmente não é qualidade de vida, porque a gente sabe que a gente precisa de experiências, certo? Então, assim, quando a gente fala que nós estamos a nossa longevidade, né? A gente vai viver por muito mais anos, 80, 90 anos, a gente tem que saber aproveitar essa fase. Quando a gente fica parado, inerte, tudo sofre. O corpo sofre, a mente sofre, né? Então a gente precisa sair
dessa zona de conforto que a gente cria. E realmente, às vezes, sair da zona de conforto, ela não é sempre agradável, né? O primeiro passo é sempre difícil, a gente tem as resistências, mas a gente precisa disso para a gente ter realmente uma qualidade de vida, para a gente ser mais saudável, né? Então, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade física, a gente sabe que a gente precisa cuidar do sono, né? Que a gente precisa cuidar da alimentação, que a gente precisa cuidar da rede social, né? Se eu ficar isolado dentro da minha casa, inerte, sem fazer nada, obviamente eu adoecerei mais rápido, morrerei mais rápido, né? Porque a gente não tem estrutura para aguentar tudo isso. O nosso cérebro ele precisa criar novas conexões, ele precisa criar novas rotas, sabe? Ele não pode parar. Né? Então, porque isso não é nada saudável, sabe? Então, acho que é tomar muito cuidado com isso. Quando a gente diz, né, essas orientações, a gente não quer dizer seja uma pessoa que você não é, sabe? Seja extrovertido, tenha muitos grupos, saia todo dia. Não é isso, né? Eu acho que é dentro das suas limitações, dentro do perfil de cada um, mas a gente tem que criar situações para mexer aqui dentro, sabe? Para criar conexões, né? Porque se a gente não dá estímulo para o cérebro, ele não cria novas conexões. Ele adoece, né? E aí a gente fala em adoecimento, a gente começa a falar aí já em demências, né? Ou em depressão, sabe? Em outras, né? Esse tipo de adoecimento. Então, acho que aproveitar que o cérebro nos dá essa possibilidade da neuroplasticidade, né? E criar novas rotas, descobrir coisas novas, sabe? Porque a gente vem numa vida produtiva até 40, 50 anos, né? E aí, de repente, a gente começa a sentir necessidade de diminuir o ritmo, porque a gente não dá mais conta, né? E aí, muitas pessoas que acontece que realmente conseguem se aposentar e tal, e aí eu faço o que da vida? Se eu não der um novo significado para essa nova fase, que vida eu vou ter, né? Então, aí vem muito adoecimento. Então, eu acho que é justamente isso, é dar a possibilidade, de repente, tirar sonhos da gaveta, sabe? Sonhos que a gente tinha quando era jovem, né? Quando eu crescer, eu quero tal coisa, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Desejos que a gente tem vontade, né? De aprender coisas novas, tem vontade de tocar um instrumento, tenho vontade de andar a cavalo, enfim, sei lá, né? Mas assim, é a possibilidade, é a hora, agora é a hora. Você está trazendo que a rotina, ela não tem significado de estagnação. A rotina, ela não tem significado de parei. Não sou, deixo de ser flexível, inclusive nas minhas ideias. Você traz a possibilidade, né, de viver. Outro dia, eu peguei uma frase e eu quero te passar para ver o que você pensa a esse respeito. Eu estava assistindo uma entrevista com a Maria Adelaide Amaral, que está na casa dos seus 80 anos, e ela disse assim: eu me nego, né, morrer em vida. Que é esse parar, né? O que eu faço com a possibilidade desses alguns poucos, muitos anos que eu tenho pela frente, né? Eu deixo para parar lá na frente. Isso não significa eu acelerar, eu ser quem o outro quer que eu seja, mas o que eu posso fazer em vida? Exato. E você fala isso da intensidade, né, dessa entrega, né, Abigail? Ela não precisa e nem deve ser insana, né? Não deve ser, porque a gente não dá mais conta, a gente não tem mais energia para tudo isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode realmente parar, porque a gente precisa continuar tendo essas conversas neuronais, fazendo essas novas conexões, porque justamente elas é que vão dando o sentido da vida, né? Elas é que vão fazendo com que eu crie reserva cognitiva para ter mais qualidade de vida, sabe?
Então, é muito isso, assim, essa frase da Maria Adelaide é muito verdadeira, né? Assim, é não parar, porque se eu parar totalmente, eu estou antecipando a minha morte, Eu né? estou deixando de ter desejos, eu estou deixando de ter vontades, e muitas vezes eu deixo de contribuir, não só para mim, mas eu posso favorecer outras pessoas, né, com os meus desejos e com os meus aprendizados. Por quê? Né? O que eu faço com tudo que eu aprendi? E aí eu vou Uhum. trazer para mim. É, Annelise, o que eu faço com todo o meu aprendizado de 60 anos, né? De 60 e alguns anos? Eu coloco tudo dentro de um saco, eu coloco os meus certificados dentro da gaveta, eu recolho os meus livros, né? Quando eu tenho o desejo de botar isso para frente, eu acho que eu tenho vida, não? Sim, Abigail, é isso que você está fazendo, né? Você pegou todo o teu conhecimento de vida acadêmico, né? E você pegou todo o teu conhecimento e está transformando isso em algo que favorece tantas pessoas, sabe? Isso assim, você está criando uma qualidade de vida para você e para quem está ao seu lado, obviamente, né? Porque isso te faz ser uma pessoa mais feliz, com mais disposição, né? Querendo viver a vida, experimentar coisas boas, enxergando a beleza da vida, sabe? Então, assim, isso é bom para você porque te traz essa leveza, essa calma. E assim, é num ritmo que é sustentável, Uhum. né? Eu acho que isso é muito bacana. A gente saiu daquela, a gente nas nossas idades, né? A gente sai daquele ritmo frenético que o mundo moderno cobra, né? E a gente pode dizer, ok, eu continuo porque isso me agrega, né? Mas não aceito esse ritmo insano, E sabe? você vem encontrando na sua prática clínica com as pessoas que você atende, essa busca, né, por esse ideal pós-menopausa, pós-60, pós-70. Você vem encontrando isso? Está aumentando bastante, Abigail. As pessoas elas estão, eu digo isso principalmente mulheres, mas eu tenho muitos homens também que estão me procurando porque estão nessa fase, nessa virada que a gente está comentando. Então assim, qual é o sentido agora para mim? Sabe, eu preciso encontrar algo que me faça ter disposição, que é algo que faça valer a pena eu continuar fazendo o que eu faço, continuar vivendo, né? Então, assim, é muito gostoso trabalhar isso, porque as pessoas não estão vindo em busca de eu quero me curar de uma doença, né? Eu Uhum. quero, sabe? Elas estão vindo porque eu quero ter qualidade de vida para os anos que eu ainda vou viver. O que eu preciso, Annelise, para ter qualidade de vida, sabe? Então, assim, é muito gostoso, assim, eu digo que eu amo fazer o que eu faço, viu, Micael? Porque né, você contribui realmente com isso, com saúde, sabe? É entregar, fazer com que as pessoas enxerguem dentro delas essa possibilidade que elas têm, né? De começar a enxergar beleza na vida de novo. Nada mais prazeroso para quem está ao lado e para quem encontra o seu projeto de vida, não? Sim, sim. É muito bom, né? Quando a gente tira projetos da gaveta, sabe, Abigail? Eu vou, se você me permite, eu vou até falar a minha história, porque Sim. eu gosto de falar, porque assim, é algo que me preenche muito, porque eu sei que não foi fácil, né? E também muitas pessoas que acabam se sentindo, ai, mas agora eu já tenho 50, vou começar algo novo, sabe, né? Imagina, não vou, não tenho energia, não quero isso para mim. Assim, eu sou psicóloga há muitos anos, há mais de 30 anos, né? Me formei muito nova. E sempre trabalhei na área da psicologia, mas e aí depois eu casei, tive meus filhos e aí eu fiz uma escolha muito consciente
Eu quero viver a vida com os meus filhos, né? Então eu optei pela maternidade, mas nunca deixei de trabalhar, né? Então, assim, eu digo que a minha agenda era em função da agenda da escola. Uhum. Deixava as crianças na escola, ia trabalhar e depois pegava, e aí quando eles iam levar para atividade física, para o teatro, ia, né, aproveitava, corria, atendia mais alguém, sabe? Então eu sempre permeei a minha vida profissional baseada na agenda dos meus filhos, né? E é isso, daí eles cresceram, né? E saíram de casa, né? Isso foi um marco assim para mim quando eu fiz 50, porque foi o ano da virada para mim. Aí eu falei, agora eu vou pegar os meus sonhos da gaveta, sabe? E aí foi quando eu empreendi, onde foi quando eu realmente vim para São Paulo. Eu não sou daqui. Eu vim para São Paulo, montei meu consultório sem conhecer ninguém. Eu falei, eu vou encarar isso, sabe? Porque eu trabalho com neurofeedback, né? E assim, na minha cidade, isso não era algo visto, aceitável, as pessoas não sabiam o que era isso, né? Eu falei, em São Paulo tem uma outra cabeça, né? Vai ser mais tranquilo para eu entrar no mercado lá. E vim com cara e coragem, Abigail. E aí vim, comecei a atender num coworking, né? Fiquei quase 4 anos atendendo em coworking, que é uma loucura. E aí eu consegui, e hoje eu tenho o meu próprio consultório aqui em São Paulo, sabe? Então, eu falo, é isso, sabe? Qual é a paixão que me move? Então, quando a gente tem essa energia, sabe? Quando a gente tem um projeto, não era um projeto que eu já vinha, ele estava guardado. Isso era meu sonho de adolescente, ter meu próprio consultório, sabe? E aí demorou aí acho que 30 anos para eu conseguir realizá-lo, né? Mas é isso, sabe? Eu gosto de contar a minha história porque eu me orgulho muito do que eu fiz. Eu acho que assim, e poder servir de exemplo, né, para outras mulheres que também têm desejo de empreender, de construir uma coisa nova e não se sentem capazes, né? Então, assim, a gente é capaz. Eu considero muito importante quando você traz a tua história, porque além de ser uma realização pessoal, além de ser inspiradora, quando você conta, você dá o direito de não só outras mulheres, mas outros homens fazerem o mesmo, né? Quando você traz a tua história, você joga luz ao sonho dos outros também. Uhum, Não é? exatamente. E aí Quantas. a Pode gente ser. vai mostrando que é possível, né, Abigail? Que é possível, não tem idade para fazer as coisas, né? A gente pode fazer o que quiser, na idade que tiver, né? Basta a gente ter essa disposição, sabe? Ter coragem, sabe? De sair da zona de conforto, de arriscar, né? A gente sabe que a vida não é um conto de fadas, as coisas não são sempre lindas, né? A gente tem muitos percalços na vida, né? Mas aí é algo que eu vejo que da maturidade isso torna tudo mais possível de acontecer, porque a gente a gente já tem uma baita de uma carga, né, de Uhum. experiência, então a gente enfrenta as coisas com outros olhos, né? É, Ok, e, né? E e aí nesse, e nesse seu trabalho é como se você dissesse não, né? Em muitos momentos, sim, é, é muito mais fácil quando alguém encontra, né, outra pessoa que estende a mão para esse caminho, isso, não é? isso. Annelise, eu gostaria que você deixasse aqui para a gente, né, caminhando para o final da nossa conversa, uma reflexão, uma dica 10% mais para mulheres e homens que estão vivendo essa fase, que estão atravessando esse período. Uhum, tá. Conversem, sabe? Abram espaço sem culpa, sem responsabilizar o outro, sabe? Assim, se coloque com
com muita tranquilidade, sabe? Dê espaço para que o outro fale, sem sentir que você está acusando ou se sentir excluído, sabe? Eu acho que seja sincero, seja honesto com você, com o outro e com os sentimentos de cada um. Porque eu acho que dá para construir muita coisa, Abigail, se a gente parar para pensar que o que a gente vive hoje é a possibilidade de um recomeço, é a possibilidade de mudar a rota, sabe? Vamos fazer mais gostoso, né? Vamos viver mais intenso, de outro jeito, né? Então, acho que é se despedir disso, porque eu vejo que o diálogo, ele é fundamental numa relação, né? Só que para esse diálogo acontecer, a gente tem que ter um terreno fértil, né? Eu não posso ir para um diálogo com uma postura defensiva ou acusativa, né? Eu tenho que ir para um diálogo ouvindo do outro, e o que o outro disser, eu não posso trazer para o meu pessoal e achar que é uma ofensa, né? Então, acho que esse é o principal caminho, sabe? De qualquer relacionamento. Annelise, muito obrigada por sua generosidade, por compartilhar aqui a sua história. Eu tenho certeza que quando a gente traz história verdadeira e humana, não tem como não atingir outras pessoas, né? Como eu disse, não tem como não jogar luz aos sonhos, muitas vezes adormecido das pessoas. Muito obrigada por sua generosidade. Nossa, Abigail, eu que agradeço o seu convite. Adorei conversar com você sobre esse assunto. Acho que a gente tem muito a contribuir mesmo para as outras pessoas. Obrigada mesmo. E esse espaço está aberto para você, tá? Traga sempre Obrigada. informações e reflexões para gente. Obrigada. Eu agradeço você que participou, ouviu essa conversa. Por favor, dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Beijo, Annelise. Muito obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.